Ontem o Fluminense ganhou do São Paulo com o gol do Cano. O Fluminense como um todo foi muito bem na partida. Óbvio, pode a partida ter sido condicionada pela expulsão do Gabriel Neves? Sim. Mas o Fluminense, como um geral, no todo da partida, ele foi muito bem. Sempre com sua troca de passes, com seu agrupamento de jogadores em determinado setor do campo e indo devagar construindo suas jogadas até finalizar, né, até terminar as jogadas. E o que leva a gente a uma questão que é o seguinte: a gente sabe que o Fernando Diniz ele precisa de tempo para poder desenvolver o processo do seu jogo. Ele precisa de um tempo para o time poder entender e fazer a maturação, né? No caso desse modelo, que é um modelo muito autoral. Por quê? Porque o Fernando Diniz, ele agrupa jogadores em determinado setor do campo para poder inverter a bola para alguém estar livre do outro lado. E isso é feito por quê? Por um ponta passando. Então, por exemplo, ele agrupa muito determinados jogadores aqui e normalmente você vai ver quem? O John Arias passando sozinho desse lado. Ou quando ele faz o lado direito, agrupa jogadores, o Keno vai passar do outro lado. Então ele faz isso no Fluminense. Só que pro Fluminense chegar nesse ponto de campeão da Libertadores, né, ter feito um 2023 um dos melhores anos da sua história, isso precisou de 1 ano e meio de trabalho. O Diniz ele voltou pro Fluminense, ele volta no início do ano passado. Ou seja, é 1 ano e meio para o time poder entender de vez. E fora isso, ele já tinha feito isso em outros clubes e não deu certo, principalmente no São Paulo. Só que isso leva a uma hipótese. Será que o Diniz de fato consegue fazer isso na seleção? Será que ele é treinador de clube ou seleção? Porque tem muita gente que pega para ficar se perguntando. Existe jogador de clube e existe jogador de seleção. Devido ao desempenho desses jogadores, né? Como, por exemplo, falavam que o Robinho jogava muito mais na seleção do que no Santos ou no Milan. Falavam que o Diego Forlán, o uruguaio, jogava somente na seleção uruguaia e não jogava nada em clube, etc. Ou os jogadores que só jogam em clube e não jogam em seleção. Falavam isso do Messi até momentos atrás, antes dele ganhar a Copa com a Argentina, especificamente a Copa América, mas falavam que o Messi só jogava no Barcelona e nunca iria jogar na seleção argentina. Então, o que a gente pode entender aqui? O modelo de jogo do Fernando Diniz é especificamente autoral. Isso é um fato e a gente sabe disso. Ele precisa de tempo? Sim, como a gente já disse no vídeo. Só que por que precisa de tempo aqui? E eu digo que o Diniz ele é sim técnico para comandar a seleção, porém, no momento, e se tratando de seleção brasileira, isso pode não ser tão visto assim. Por quê? Porque você está pegando a maior camisa de seleção da história, a maior camisa do mundo. Seleção brasileira, ela exige que o resultado venha acompanhado de desempenho. Ou seja, não basta só você estar jogando bem e você perder. Você precisa jogar bem e vencer. E não basta só jogar bem e vencer também, você tem que ganhar bem. Ou seja, um 1-0, um 2-0, fica um resultado ok, porém sempre fica aquele gosto de quero mais. O brasileiro em geral, ele quer golear. É assim que funciona. E golear jogando bem. Pro modelo de jogo do Fernando Diniz, onde você tem um falso 4-3-3, que é falso. Por quê? Porque, como eu falei, os jogadores não guardam posição fixa, onde você precisa de construção lenta até você chegar no ataque, você precisa fazer com que os jogadores se deslocam para determinado setor do campo. E isso exige o quê? Não só entendimento tático, como preparação física. Porque você vai ver o Cano, em vários jogos do Fluminense, ele vai estar tanto no ataque, para poder finalizar, quanto na defesa, para poder recuperar a bola. Mesmo ele tendo 35 anos. Então você precisa de uma preparação física absurda. E outro exemplo que a gente usa é o Marcelo. O Marcelo ele sai da lateral esquerda, ele vai para a lateral direita, ele vai para o meio. Ou seja, ele flutua, como se diz na modernidade, por determinados setores do campo. Ou seja, os jogadores eles não guardam muita posição fixa. E isso lembra um pouco aquele futebol total ali no Rio Mitchell nos anos 70, no Ajax na Holanda. Isso exigindo preparo físico e entendimento tático leva tempo, por quê? Porque a maioria dos jogadores da seleção não jogam no Brasil. E ele não pode levar o time inteiro do Fluminense, por exemplo. Então, você acostumado com o jogo mais posicional na Europa, onde você tem um 4-3-3 definido, um 4-2-3-1 definido, um 4-1-4-1, etc.
Os jogadores eles costumam atacar mais nas suas posições e defender mais nas suas posições também. Apesar de muita gente dizer que o jogo é móvel, você vê claramente quando você vai defender um 4-3-3 definido, você vai ver quando vai atacar cada um mais ou menos a sua posição. Por mais que os jogadores tenham liberdade para poder atuar, eles guardam muita posição. Então você, de repente, tirar tudo isso da cabeça deles, que eles já estão acostumados, indo mais cedo para a Europa, e colocar na cabeça dos jogadores que eles precisam atuar da forma como você quer, um modelo autoral, leva tempo. E para isso eu digo que o Diniz ele não seria técnico para a seleção brasileira. Ele pode ser técnico de seleção, mas não para uma seleção brasileira. Por quê? Porque a seleção brasileira ela exige resultado rápido e desempenho rápido. Por isso que no início da era Tite foi muito aplaudido. Por quê? Porque ele conseguiu fazer o time jogar bem em um jogo. Quando o Tite assume, o Brasil ganha da Venezuela. Se não me engano, foi do Equador, desculpa. O Brasil ganha do Equador lá, na casa deles. E já jogando bem, já fazendo um bom resultado e se recuperando de uma péssima posição nas eliminatórias. Para aplicar isso na seleção brasileira, exigindo tempo, e olha aqui, se o Diniz demorou 1 ano e meio no Fluminense, treinando todos os dias, imagine para uma seleção que você não treina todo dia. Então, como eu falei, o Diniz ele precisa de tempo, mas para uma seleção que dê tempo para ele. Ou seja, uma seleção de menor escalão. Por exemplo, uma seleção russa. Apesar de ter muita torcida na Rússia, são um dos países mais numerosos do mundo, em questão de expectativa para uma Copa do Mundo não se carrega. O Diniz não daria certo, por exemplo, numa seleção da Bélgica. Não daria. Por quê? Porque hoje a Bélgica já é conhecida como uma das forças do futebol mundial. Apesar de a tal da geração belga fracassar. Porém, quando você pega uma seleção que te dá tempo, ele pode ter mais paciência para isso. Então, uma seleção, como por exemplo, como eu falei, a Rússia, como a gente pode citar, inclusive o próprio Peru. Uma seleção peruana, entendeu? Uma seleção de menor escalão, para mim o Diniz poderia dar certo. E fora aqui, o Diniz ele precisa também amadurecer o seu sistema na questão principalmente defensiva. Por quê? Porque quando o Fluminense ele ataca muito, ele deixa as costas da sua zaga expostas. Ou seja, os atacantes eles ficam mano a mano com a defesa do Fluminense, normalmente chegando em superioridade numérica. Então, você vê diversas vezes o Fluminense tomando gol de contra-ataque e gol de cabeça também, como aconteceu na seleção brasileira. Então o Diniz ele ainda tem aquele pecado defensivo. E o ponto positivo do modelo dele é ter alguém que faça gol rápido, o chamado colocar a bola para dentro, que é o Cano. O Cano, como ele finaliza de primeira, não dá tempo para a defesa se postar de novo numa ajeitada dele, não. Além dele finalizar muito bem, ele é goleador. Então você tem alguém que bota a bola para dentro. Diferente da seleção brasileira, que você não tem. A gente viu a entrevista do Gabriel Jesus falando que o forte dele não é fazer gol. Então você tá com carência de atacante de área para poder botar a bola pra dentro também. Então também tem isso. Fora que também precisa ter um meia. Ele tem um Ganso. Você não tem um meia assim na seleção brasileira. Pode ser o Rafael Veiga, pode. Mas você precisa ter um cara que cadencia mais. O estilo de Diniz precisa de mais cadência. Então são uma série de detalhes. Para mim o Diniz é treinador de seleção, mas não para a seleção brasileira, que exige resultado e desempenho rápido. O modelo dele exige longo prazo. Então tem essa grande diferença para mim. Eu quero saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários o que você acha. Não esquece de deixar no vídeo, se inscrever no canal. E tamo junto e até a próxima. Valeu!